Amados irmãos, graça e paz. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 22. É um livro que eu também espero concluí-lo até dezembro. Atos, capítulo 22. Hoje nós vamos ver o testemunho de Paulo. Atos, no capítulo 22. Eu enviei para o e-mail da mídia os slides. Antes de falar no capítulo 22, irmãos, inclusive, eu vou falar um pouquinho antes, no término do capítulo 21, nós vamos estar falando sobre o discurso de Paulo. Paulo vai estar dando o seu testemunho em um momento complexo aí, difícil. Mas eu gostaria de lembrar que no capítulo 21, que é o capítulo que antecede o 22, a gente viu que Paulo, ele viajou a Jerusalém, acompanhado de uma comitiva que estava levando donativos das igrejas da Ásia para as igrejas da Judéia, que estavam passando por necessidades. Apesar dos amigos de Paulo, apesar do aviso do Espírito Santo, apesar de tantas coisas que aconteceram, Paulo está decidido a ir a Jerusalém. E chegando em Jerusalém, o inevitável acontece. E o que é inevitável? Paulo é preso e fica como prisioneiro do governo romano. E no livro de Atos, nós vamos perceber nitidamente que a partir desse momento, até o final do capítulo, ele vai permanecer preso debaixo da custódia do governo romano. Irmãos, Paulo ser preso e estar debaixo da custódia do governo romano pode ser enxergado como uma coisa boa. Por quê? Porque os judaizantes, e me permito utilizar esse termo, estavam querendo matar Paulo a todo custo. E Paulo tinha um sentimento que, no meu entender, deste livro, Paulo queria levar a sua causa para que fosse julgada em Roma. Eu percebo, no meu entender, isso é uma compreensão minha, depois de ter estudado esse livro várias vezes, o cristianismo, ele era, perante o governo romano, tido como uma religião não lícita, diferente do judaísmo. O judaísmo era uma religião que era permitida pelo governo romano nas localizações. Mas o cristianismo não. E eu percebo que Paulo, na sua vida, quer levar essa questão para ser julgada em Roma, na iminência de que os governadores, os administradores romanos pudessem ver que o cristianismo não era nenhuma afronta contra o governo romano. Então, desse momento para frente, o que nós vamos ver é Paulo preso. Mas antes dele estar preso, vamos ver aí o que é que acontece. Você está com o capítulo 22 aberto? Vá um pouquinho antes, capítulo 21, a partir do versículo 37, que na realidade começa aí o discurso de Paulo. E o texto diz o seguinte, capítulo 21, dos versículos 37 a 40, diz assim: E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: seria possível dizer algo para o Senhor? O comandante respondeu: você sabe grego? Você não é por acaso aquele egípcio que, algum tempo atrás, começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Olhe para mim um momento. O comandante, ele se surpreendeu ao ouvir Paulo falando em grego fluente.
E o que é mais interessante, de acordo com as palavras que são utilizadas na língua original, mesmo diante de um tumulto, Paulo fala de forma cortês com o comandante, fala de forma educada. E o comandante, ele se impressiona com essa atitude de Paulo. E esse comandante, ele tinha uma ideia de que Paulo fosse uma outra pessoa, uma espécie de um judeu egípcio aí, criminoso. E, de fato, irmãos, as histórias relatam através do historiador judeu do século I, chamado Flávio Josefo, que houve uma confusão com um judeu que se dizia profeta e fez confusão no ano de 54 depois de Cristo. Esse comandante pensava que Paulo era esse judeu egípcio que havia feito essa confusão. E ao ouvir Paulo falando de forma tão amável, tão cortês, num tumulto e falando em grego, ele se surpreendeu. Vamos adiante. Paulo respondeu: eu sou judeu natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Versículo 40. Obtida a permissão, Paulo, em pé, na escadaria, fez sinal com a mão ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo... Aí entra o capítulo 22, e o capítulo 22 é justamente o discurso de Paulo. O que é que Paulo faz nesses dois versículos? Ele faz uma declaração de identidade bem resumida, para confirmar ao comandante que ele não era o impostor que o comandante pensava que ele fosse. Então ele se identifica, dizendo que é judeu de sangue. Ele, no caso aí, quem conhece direito, jus sanguinis, ele é judeu de sangue, mas não é judeu de terra, né? Não nasceu lá, mas é judeu de sangue. E ele conhece o grego, e isso é uma das coisas que justifica. Ele faz questão de dizer que é de Tarso. Por que é que ele faz questão de dizer que é de Tarso? E de dizer que essa cidade não é uma cidade qualquer, mas é uma cidade importante. É porque Tarso era conhecida como lugar de estudos, e era um centro da filosofia daquele momento, sobretudo dos filósofos estoicos. Então, o comandante percebe, na sua educação, de onde ele vem, no seu falar, que Paulo não é um homem comum. Paulo não é um cidadão judeu comum. Ele é um cidadão judeu também com cidadania grega. E ele permite que Paulo fale. Ele agora obtém do comandante respeito e ele obtém autorização para falar. E aqui, irmãos, uma pequena observação no que tange às traduções bíblicas. É possível que a sua Bíblia, no versículo 40, esteja escrito que Paulo vai falar em aramaico. Quantos estão assim? Na minha versão, que é a versão NAA, que é a versão da igreja, lá consta que é um dialeto ou língua hebraica. Na NVI está língua hebraica. Por que é que está assim? Irmãos, isso aí é uma diferença do modelo de tradução. Existem dois modelos de tradução do texto das línguas originais para o nosso português. Um modelo chama-se modelo por tradução, tradução por modelo de equivalência formal, é aquele mais ao pé da letra. E o outro chama-se tradução por modelo de equivalência funcional, que é aquele que é mais próximo do leitor. Isso é uma filosofia de tradução dos textos bíblicos. Aquele editor que fez a tradução pelo modelo formal, mas ao pé da letra, ao pé da letra, lá no grego está dialectos hebrais, o que seria dialeto hebraico ou língua hebraica. Essa tradução, ela está mais ao pé da letra. Mas essa tradução, e quando essa expressão é utilizada, dialectos hebrais, é o dialeto do hebreu. E o dialeto falado
do hebreu é o aramaico, não é o hebraico. Então, se você tem na sua Bíblia essa observação que está em hebraico, entenda, não é hebraico puro, é um dialeto hebraico. E o aramaico é um dialeto hebraico. O aramaico é da influência do povo cananeu, da Babilônia, sobre esse povo. É a linguagem falada. O hebraico é a linguagem culta, é a linguagem escrita, é a linguagem que é utilizada na sinagoga. Então, quando Paulo vai falar ao povo, ele fala em aramaico, que é um dialeto hebraico. As duas tradições estão corretas, só que uma é mais direta, mostrando que o dialeto é aramaico, e o outro utiliza a expressão idiomática correspondente ao dialeto. Não se preocupe que isso não é o erro, isso não é nenhuma falha. Não jogue sua Bíblia fora, ela está certa. Versículo, a partir do capítulo 22, Paulo agora, depois de identificado, ele começa a apresentar a sua defesa. Versículos 1 e 2, o texto diz assim: irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. E Paulo continuou. Nos versículos 1 e 2, irmãos, perceba que Paulo trata as pessoas com afeto. Ele chama irmãos e pais. Ele está falando em aramaico, e ao falar em aramaico, ele mostra que é um judeu devoto e que tinha respeito pelas leis e pelos costumes judaicos. Ele poderia ter continuado o seu discurso em grego. Poderia ter continuado o seu discurso em hebraico. Poderia ter continuado em outra língua, mas ele decidiu falar em aramaico para entrar em sintonia com o coração do povo. E aqui, irmãos, uma grande lição para nós, sobretudo aqueles que comunicam a palavra do Senhor. Nós precisamos falar na língua do povo. Senão o povo não entende. Paulo falou na língua do povo, se identifica com o povo, e o que é interessante, quando ele diz o termo defesa, estou apresentando a minha defesa, por implicação, já se sabe que esse caso de Paulo vai parar no tribunal, e ele está utilizando já termos técnicos de uma tribuna. E ele começa a apresentar agora o seu discurso. Esse discurso, ele não está apresentando ao comandante romano. Esse discurso, ele está apresentando ao povo para justificar o seu trabalho diante dos judeus, tendo os soldados romanos como testemunha. Paulo é muito astuto. Ele é muito inteligente. Ele é muito estratégico. Versículos 3 a 5, o texto diz assim, ele já começa a falar ao povo em aramaico, e ele diz: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas fui criado nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho, com C maiúsculo, presta atenção, até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Veja, irmãos, que Paulo se apresenta ao povo judeu dizendo que é judeu, ou seja, sou compatriota de vocês. No livro de Romanos, no capítulo 11, no versículo 1, nós vamos saber que Paulo, ele é israelita da tribo de Benjamim. E como os irmãos sabem melhor do que eu, ele faz questão de dizer que é da tribo de Benjamim, porque foi da tribo de Benjamim que saiu o primeiro rei de Israel. Como é o nome dele?
Saul, o rei pateta, que saiu para buscar o jumento do pai e encontrou um reinado. Então ele faz questão de dizer da sua identificação. Ele, como patriota, ele é de Tarso. Ele já tinha falado que Tarso era uma cidade importante. Ou seja, Paulo se impõe. Criado em Jerusalém. Isso implica dizer que ele recebeu treinamento mental e físico quando criança lá em Jerusalém. E ele diz quem foi o seu professor. Nada mais, nada menos que Gamaliel, o principal doutor da lei dos judeus, no rito fariseu, da escola de Hiléu. Hiléu foi o rabino avô de Paulo. Conhecido pelo equilíbrio, conhecido pela moderação, conhecido pela sabedoria. Paulo teve Gamaliel como um instrutor, como um professor, e ele faz questão de dizer. Sabe por que ele faz questão de dizer, irmãos? Porque Gamaliel, ele tinha atingido o grau de Rabã. O que é um Rabã? O Rabã é o rabino dos rabinos. O rabi é o mestre, o Rabã seria o mestre dos mestres. Apenas 7 pessoas dessa qualificação de Gamaliel haviam atingido o nível de Rabã. Gamaliel tinha sido o primeiro. E Paulo diz, eu fui educado por Gamaliel. E eu não sei, irmão, se vocês se lembram, de fato, Gamaliel era um homem gabaritado e era um homem, digamos assim, muito sábio nas suas abordagens. No capítulo 5, volte sua Bíblia um pouquinho, vá para o capítulo 5, no versículo 29. Gamaliel já atuou, e a sua atuação foi vista aí no capítulo 5, em uma grande confusão. Quando os apóstolos começaram a ser perseguidos, a primeira defesa parte de Gamaliel, em cima de palavras sábias, o que mostra da sabedoria prática deste homem tão poderoso. Gamaliel, capítulo 5, versículo 28, diz: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Olha para mim, aí está a confusão. Os apóstolos, Pedro, contra o pessoal que estava atacando eles. Aí vem a defesa de Gamaliel, versículo 32. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel. E qual foi a solução que Gamaliel trouxe? Veja o versículo 38. Nesse caso de agora, eu digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixe que vão embora, porque se esse plano ou se essa obra vem de homens, será destruído, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. Gamaliel era um cara sábio, tolerante, uma pessoa inteligente, que já tinha atuado, que era conhecido, era um referencial. E Paulo diz, eu fui educado por ele. Agora veja, mesmo sendo um fariseu, Paulo faz questão de dizer que apesar de ser do lado mais moderador, que é o rito de Hiléu, defendido por Gamaliel, ele disse que ele era zeloso. Ó. Sendo zeloso para com Deus, eu agi como vocês agiram. Ele se identifica, ele faz questão de realçar. É aí, irmãos, perceba, que Paulo busca o máximo possível, no seu discurso, estabelecer pontos de contato com o povo. Ele diz, eu sou zeloso da lei, como vocês são. Até hoje, ele busca ser amistoso, ele busca pontos de contato. E aqui uma expressão interessante. Ele diz, eu ataquei, olha só, versículo 4, persegui este caminho, e o caminho está com C maiúsculo.
Por quê, pastor? É porque essa palavra caminho está sendo utilizada para descrever os membros da igreja cristã neste momento. É uma designação que estava entre as primeiras designações a marcar os crentes e diferenciá-los do judaísmo. Eles eram conhecidos como os adeptos do caminho. E Paulo está dizendo, esse pessoal aí eu ataquei. E Paulo fala da sua antiga missão. Qual era a missão que Paulo tinha? Podemos reduzir a missão de Paulo antiga em 3 P's. Perseguir, prender e punir. Versículo final, disto isso, tal. Os testemunhos, o sumo sacerdote e todos os anciãos, deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco. Fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que lá também tivessem, para serem punidos. Missão de Paulo era essa: perseguir, prender, punir aqueles que não eram do judaísmo. Segue o texto. Aí acontece com ele algo fantástico. E ele faz questão de falar para todos ali o que foi que aconteceu na vida dele. Algo que marcou profundamente, uma profunda experiência com o Deus vivo. Veja só, versículos 6 a 8, o texto diz: ora, aconteceu que, enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Uma luz, uma profunda experiência. E Paulo fala da sua experiência dramática de conversão. Ele teve um encontro especial com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, para iluminar uma alma que andava nas trevas da religiosidade, ao sol do meio-dia, se manifesta como uma luz mais forte do que esse sol. O texto diz, irmãos, que foi ao meio-dia. Os irmãos já saem de casa ao meio-dia para fazer alguma coisa, no centro da cidade, no calor que está agora. Uma vez eu estava no comércio em Recife, no horário desse, ao meio-dia, sem dinheiro no bolso, uma sede, aquele sol, e eu sentindo os pingos de suor descendo pelas costas, e aquele clima quente e seco, e ainda saber que a luz que o Senhor enviou era muito maior do que essa sensação que ao meio-dia se tem. Irmãos, isso só o Senhor é quem pode fazer. Uma luz poderosa venceu a luz do meio-dia. Uma luz poderosa que não só venceu a luz do meio-dia, como o rodeou. Raciocínio no texto, pense bem direitinho. Irmãos, tem certos textos da Bíblia que a gente nunca para pensar bem direitinho. Só para pensar em momentos assim, ou se alguém nos orientar. Irmãos, vocês já viram o texto no livro de Mateus, no capítulo 2, quando uma estrela dá sinal do lugar exato aonde Jesus estava? Meu irmão, os irmãos que já estudaram aqui geografia, astrofísica, física, esses negócios todos, os irmãos têm ideia do que é uma estrela iluminar um lugar específico na Terra? Nunca pararam para pensar nisso, não. A reorganização que o universo precisa fazer para que uma estrela sirva como um spotlight, iluminando um lugar específico. Nunca pararam para pensar nisso, não. Só Deus é quem pode fazer isso, irmão. Isso é um milagre.
E para mostrar a interação dele com o povo, ele não utiliza o nome Paulo, ele utiliza Saulo, que é um redutivo de Saul. Ele diz, olha, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele está falando isso para o povo. Paulo aqui está lúcido. Paulo está explicando a sua experiência com Cristo. E essa experiência é maravilhosa e segue. Os que estavam comigo viram? Os que estavam comigo viram? Sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse, levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, eu cheguei a Damasco. Irmãos, Paulo estava com os olhos espirituais cegos e os olhos carnais bons. Não sei se você percebeu essa mudança. Aí ele tem esse encontro dramático e agora ele está com os olhos espirituais abertos e os olhos físicos cegos. Inverteu. Perceba que a luz que rodeou Paulo foi percebida pelas pessoas que estavam próximas a ele, mas o discurso não. Jesus queria exatamente Paulo. Tinha negócio com Paulo. Tinha coisa com Paulo. E eu não sei se você percebeu, irmãos, Paulo não é mais aquele homem altivo. Quando esse fenômeno acontece, ele já está quebrantado. Que é, Senhor? Irmãos, Jeová tem uma chave de fenda lá em cima. E quando ele quer ajeitar a gente, ele ajeita direitinho. Quando não é pelo sofrimento, é por uma experiência profunda. O camarada começa a se exaltar, começa a pensar que começa a pensar e tal, aí o Senhor diz, espera aí, camarada, aí vai lá e dá um arrosto nele. Numa aprovação de fé, um sofrimento, uma notícia ruim, um exame que deu errado, um bocado de coisa, aí o cara fica uma seda. Aqui foi a experiência direta com Jesus, um Jesus que se mostra mais forte, mais radiante que o sol do meio-dia, que fala diretamente para Paulo. Paulo reconhece e discerne, mas as pessoas que estão lá não sabem o que é que está acontecendo. E ele já vai, o que é, Senhor? O que é que eu devo fazer, Senhor? E aquele que era conduzido, aquele que conduzia, agora é conduzido. Quem domina a situação e quem domina a nossa vida, irmãos, vale a pena salientar, é o Senhor. E ele é orientado pelo Senhor a ir até Damasco. Esse homem que havia guiado pessoas para, juntamente com ele, perseguir, prender e punir. Agora está só a seda, sendo guiado para Damasco. E lá ele vai ser ministrado e vai recuperar aspectos da sua situação. Veja o texto, versículo 12 a 16, o texto diz assim, ele já está em Damasco, e o texto diz, um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei. Por que é que Paulo está dizendo isso? Porque ele está falando para judeu. E ele faz questão de dizer que esse Ananias era alguém conhecido, de reputação boa e libada, judeu, piedoso conforme a lei. E ele começa, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. E chegando perto de mim, disse, irmão Saulo,
recupere a visão. Nessa mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: o Deus dos nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Esse homem simples, chamado Ananias, homem respeitado, dentro do ponto de vista do padrão judaico, e aqui mais um ponto de ligação entre Paulo e a sua plateia, que era de judeu. Ananias é judeu como você, piedoso conforme a lei, conduzido pelo Espírito Santo, porque é o Espírito quem faz todas as coisas nesse livro de Atos, sobretudo nas conduções, nos preparos. Paulo é levado para Damasco, Ananias vai até lá, e com o poder do Espírito Santo fala a Paulo, Paulo recupera a sua visão, e agora as duas visões conseguem ver, porque a visão física, ele estava cego, foi recuperada, mas a visão mais importante, que é espiritual, foi totalmente restaurada. E o Senhor mostra a Paulo que tinha missão para ele. E essa missão incluía conhecer a vontade de Deus. Pode ver o que o texto diz, olha. O Deus dos nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele. Conhecer a vontade de Deus, conhecer o próprio Cristo, vendo e ouvindo. Paulo viu Jesus com um corpo glorioso e ressurreto. Essa expressão, o justo, é uma expressão do Antigo Testamento que remonta à figura do Messias. E a missão de Paulo é ser um arauto do Evangelho, proclamar aquilo que viu e ouviu. Você é uma testemunha. E Ananias ministra ao coração dele. Quer que camarada, saia daí de onde você está, se levante pela segunda vez. Paulo recebe a palavra, se levante. Por quê? Porque o Senhor tinha botado ele prostrado. Botou prostrado lá no primeiro encontro e agora está prostrado, vendo que sua religiosidade não vale nada, de que adianta ter conhecimento teológico se não tem intimidade com Deus vivo. E agora Ananias diz, se levante. Veja, a palavra levante está de novo aí. Levante-se. Segundo, receba o batismo. Irmãos, para receber o batismo, não é Paulo que vai conduzir, não. É alguém que vai ter que batizar eles. Irmão, concorda? Concorda que Paulo agora está sendo ministrado, está sendo preparado, que conduzia no passado, mas agora está sendo conduzido, que falou no passado, mas agora está sendo ministrado. Ele está sendo ministrado, ele está sendo preparado. E Ananias ainda vai além, lave os pecados. Sabe o que é isso? Invista numa vida de santificação. E por último, adoração. O texto diz, invoque o nome dele. Adore ao Senhor. Deus tem propósito especial contigo, Paulo. Aí, irmãos, de posse de tudo isso, Paulo agora mostra para todo mundo que ele é uma nova criatura e que tem uma nova missão a cumprir. Versículos 17 até 21, o texto diz, quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, por que é que Paulo faz questão de dizer que ora no templo? Porque ele está falando para o povo judeu. E ele está mostrando que é um judeu, tão judeu quanto o judeu que está lá. Porque o judeu, ele ia para o templo para orar.
E ele está dizendo, olha, voltei para Jerusalém, e enquanto eu orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi o Senhor, e ele me disse, ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Preste atenção, essa informação é muito interessante. Jesus está alertando a Paulo que o testemunho dele não vai ser bem quisto lá em Jerusalém e que ele está levantando Paulo com outro propósito. Versículo 19. Eu respondi, Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse, vá, porque eu o enviarei para longe, aos gentios. Irmãos, a incumbência de Paulo pregar o evangelho aos gentios não é uma iniciativa do próprio Paulo, mas é uma missão de Jesus dada diretamente a ele. Em Jerusalém, orando no templo, judeus fazem isso. Mais uma vez, conversando com judeus, Paulo utiliza aquilo que é comum, um ponto de contato. Paulo entra no êxtase espiritual. Quero lembrar aos irmãos que é o Espírito Santo quem está fazendo tudo isso. E se não for o Espírito Santo do Senhor a conduzir os passos de Paulo, e se não for o Espírito Santo do Senhor a conduzir os nossos passos, a gente faz, trabalha, roda, mas a produtividade é sempre pouquinha. João 15:5, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Jesus sabe quem é Paulo. Jesus avisa ao próprio Paulo que o testemunho dele ali não era bom, mesmo Paulo sabendo que ele tinha a consciência de que tinha errado, tinha a consciência do seu pecado. É o próprio Paulo que diz assim, eu vi a morte de Estevão, eu consenti nessa morte e ajudei. Como? Guardando a roupa do povo enquanto eles jogavam pedra, matando, eu estava lá, dando suporte, dando apoio. Paulo tem consciência dos pecados passados. Jesus tem consciência da condição de Paulo. Jesus sabe quem Paulo é. Jesus acompanha Paulo, sabe das dificuldades, mas concede a esse novo Paulo, esse novo homem, uma nova missão. Qual é a missão? Você vai para os gentios. Levar o evangelho aos gentios. Esse texto vai continuar, irmãos, e vocês vão ver que quando Paulo fala isso, ao invés de o povo ficar feliz, porque a palavra de Deus vai sair do mundo judaico através dele e vai para os gentios, vocês vão ver que o clamor assassino do povo vai ser aceso mais ainda. Os gentios, irmãos, eles eram vistos como fontes de contaminação dentro da visão do povo judaizante. Para o judaizante, se associar com os gentios era algo ruim. Isso é tão sério, irmãos, que nesse livro de Atos, há o testemunho de Pedro na casa de Cornélio. Os irmãos se lembram disso? Para Pedro poder entrar na casa de Cornélio, o Espírito Santo teve que se revelar a ele. E o próprio Pedro, quando entra na casa de Cornélio, deixa todo mundo bem ciente que, como judeu, ele não deveria estar ali.
Então havia esse espírito, essa repugnância, essa parede de separação entre judeus e gentios. E essa parede, ela se torna muito clara. A gente vê aqui a atitude de hostilidade dos judaizantes, e quando Paulo diz que foi comissionado pelo próprio Jesus para ir levar essa boa nova aos gentios, aí é que o pessoal pede para mata ligeiro, mata. Incluir os gentios no povo de Deus parecia algo inaceitável para os judeus. Irmãos, qual é a grande lição espiritual que nós podemos colher desse maravilhoso texto narrativo aqui no Novo Testamento, dessa maravilhosa experiência? Uma só. E todas as verdades espirituais que confirmem essa verdade que nos vai ser colocada aí. Sabe o que é, irmãos? Nós precisamos resgatar a força do testemunho pessoal. O que Paulo fez diante do povo foi dar o seu testemunho. O testemunho da experiência que ele teve com o Senhor Jesus Cristo. Isso é fácil de perceber. Dos versículos 1 a 5, Paulo vai falar sobre a sua história de vida anterior. Dos versículos 6 a 11, Paulo vai falar da experiência de conversão, o encontro que ele teve com o Senhor Jesus. E dos versículos 12 até 16, Paulo vai estar falando de como é a sua vida após esse encontro, o chamado que ele teve, a missão que ele tem a cumprir. Sabe o que é isso, irmãos? Ele está dando o seu testemunho e nós precisamos resgatar o ato de sermos testemunhas do Senhor diante da sociedade. Eu gostaria de dizer que há uma grande diferença no ato de evangelizar e o ato de dar testemunho. O testemunho é algo que é ligado ao ser da pessoa e tem a ver com o encontro pessoal com dela. Ela vai compartilhar o encontro que ela teve com um Deus vivo para uma outra pessoa. Isso é dar o testemunho. A evangelização já envolve conceitos teológicos. Tem muita gente que mistura uma coisa com a outra, sente medo de falar aos outros de Jesus, porque misturam esses dois conceitos. Meu irmão, não existe argumento contra o testemunho pessoal. Aquilo que o Senhor Jesus fez na tua vida, se você compartilhar, dizendo, minha vida antigamente era assim, nas trevas, difícil, não tinha razão para viver, era triste, mas houve um momento em que o Senhor olhou para mim, eu olhei para Ele, entreguei a minha vida a Ele, confessei os meus pecados, Ele me lavou do seu sangue, me batizou, me deu do seu Espírito, que agora toma conta do meu ser, trazendo vida novamente à minha alma e me deu novos propósitos. Hoje vivo para a glória dEle, hoje sou feliz. É isso que o povo quer ouvir, irmãos, um evangelho que funciona. As pessoas não conseguem dar o seu testemunho, porque muitas vezes querem encher esse testemunho com textos bíblicos e tem medo de que as pessoas façam perguntas difíceis. Me parece que foi no Evangelho de João, no capítulo 9, que fala da história de um cego de nascença que foi curado. Quem foi que te curou, cego? Jesus. Como é que foi isso, cego? Rapaz, sei dizer não, só sei que ele me curou. Louvado seja o nome do Senhor. Testemunha isso aí, irmãos. Para dar testemunho, não precisa você ter um conhecimento muito profundo, muito... Não precisa, não.
O que precisa é você realmente ter tido uma experiência com Jesus. Porque só dá testemunho quem tem experiência com Jesus. Se não tem experiência com Jesus, não tem o que falar. Porque a boca fala aquilo que o coração está. Se você não tem Cristo, não vai ter o que falar. Não tem arrodeio. Aqui é o pós-centenário, Cassé 4.0. A lapada é mais profunda. Irmãos, o testemunho de Paulo aparece 3 vezes no livro de Atos. Capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26. Depois compare esses testemunhos. Você vai ver que Paulo fala de acordo com o público. 2 vezes, no capítulo 22 e no capítulo 26, Paulo fala para diferentes governantes. E ele muda aspecto do seu discurso. O discurso é o mesmo, mas uma ou outra nuance ele modifica de acordo com a pessoa que está ouvindo. Mas existe uma coisa em comum, sabe o que é? Um ponto de contato. Geralmente ele estabelece algo que é comum com o seu ouvinte. E em cima disso, ele começa a falar sobre Jesus. Infelizmente, irmãos, temos nos tornado religiosos e aderido a rotinas e práticas de religiosidade e temos nos esquecido dos pontos fundamentais. Quer você queira ou não, nós somos chamados para sermos testemunhas do Senhor. Está com o livro de Atos aberto? Abra aí capítulo 1, versículo 8. Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, serão minhas testemunhas. Essa palavra é extensiva aos discípulos, à igreja primitiva. Essa palavra, irmãos, é extensiva a nós. Se nós tivermos realmente um encontro com o Senhor Jesus, a força desse encontro deverá ser a mola propulsora para a propagação do Evangelho através do testemunho. Quem tem experiência com Jesus, gosta de compartilhar, porque é uma experiência de libertação, sobretudo. E aqui eu faço uma pergunta aos irmãos. Paulo tinha um testemunho muito vivo na sua mente. E você? Você se lembra do encontro, do seu encontro com o Senhor Jesus? O que é que você tem feito com as experiências com Jesus que você tem tido? Você tem compartilhado essas experiências com o Senhor Jesus a outras pessoas? O fato, irmãos, é que nossas rotinas nos fazem esquecer daquele momento quando o nosso coração se aqueceu, quando o pregador pregava ou o hino estava tocando e por alguma razão dentro de nós o Espírito dizia ao nosso espírito: entregue a sua vida ao Senhor, e que de uma forma ou de outra nós tomamos essa decisão, e ao tomarmos essa decisão nós vimos como que as trevas saindo de nossa alma e vendo a graça do Senhor pelo seu Santo Espírito adentrar a nossa alma e até mais leve a gente ficar e um sorriso no rosto a gente abrir por entender que a nossa vida não é mais nascer, crescer, se desenvolver, casar, pagar boleto e morrer. Agora nós entendemos que estamos dentro de um plano muito maior, muito mais forte. Eu sei de onde vim, eu sei o que é que eu estou fazendo aqui. E o mais importante, irmãos, eu sei para onde vou. E uma pessoa que tem esse tipo de convicção, ele vive a sua vida de forma diferente. Quem tem convicção do Senhor em seu coração, não tem tempo para estar gastando em mimimi. Quem tem convicção do Senhor na sua alma, não tem tempo para estar gastando em disse-me-disse.
Ele faz o que precisa ser feito e ele vive de acordo com a vontade do Senhor e ponto final. Irmãos, não foi à toa que o Senhor conduziu aqui no aniversário da igreja esse ano, o musical fosse Experiência com Deus. O que é que você anda fazendo das suas experiências com Deus? Com que vigor você tem conservado essas experiências com Deus na sua memória? Com que entusiasmo você tem falado das suas experiências com Deus, comunicando o Evangelho ao próximo? Irmãos, esse tema, apesar de simples, é possível que ele seja mais profundo do que o que a gente pensa. De que forma a fé em Jesus mudou a sua vida de verdade? Jesus mudou sua vida de verdade. Faça essa pergunta a si. Você já teve alguma experiência com Deus vivo? Você tem buscado ser cheio do Espírito Santo? Essa é a resposta, irmãos, que deve estar na nossa cabeça quando o pastor Piragino começa a perguntar, e depois, e depois, e depois? Quem teve lá sabe que depois tem que manter. Difícil não é começar, irmão, difícil é manter. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para testemunhar do Senhor Jesus. Se você não buscar de Deus, se você não se aprofundar de verdade na sua vida espiritual, você vai perder força, você vai ficar apático, você vai ficar ranzinza e, possível, até feio. Brincadeira, irmão. Mas essa é a grande verdade. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma frase de um livro que tenho lido nesses últimos dias. O livro é A Verdade, Como Comunicar o Evangelho ao Mundo Pós-Moderno. O organizador é Donald Carson. É um livro da editora Vida que tem mexido com algumas questões, sobretudo no meu pensar. Teve uma frase de Ravi Zacarias, no capítulo 1, que mexeu comigo. A frase é essa daí, ó. A sociedade pós-moderna é uma sociedade que ouve com os olhos e que pensa com os sentimentos. É por isso, irmãos, que é todo mundo com a cara no celular. Ela ouve com os olhos. E o seu poder crítico e de raciocínio é afetado pelas suas emoções, porque é uma sociedade hedonista. E o hedonista, que é aquele que busca o prazer, ele evita ao máximo possível a dor. E nesse evitar a dor, ao invés de raciocinar com a razão, ele raciocina com o seu coração. É por isso, irmãos, que a gente vê uma sociedade de ladeira abaixo, que faz qualquer coisa por dinheiro. Faz qualquer coisa por dinheiro. Ninguém está interessado em construir uma história. Antigamente você chegava para uma criança, perguntava para ela, você quer ser o quê quando crescer? E a criança, inspirada nos exemplos dos pais, ou inspirada em alguma pessoa importante, dizia, quero ser engenheiro, quero ser médico, quero ser professor, quero ser isso, quero ser aquilo. Faça essa experiência hoje para você ver. Irmãos, eu tenho uma tese comigo, talvez eu escreva isso, que o pecado emburrece as pessoas. Essa é uma tese minha. E eu posso, irmãos, eu tenho evidências para mostrar aos irmãos que o pecado emburrece as pessoas. Os irmãos, eu não sei se no celular de vocês está aparecendo, eu não sei se só bota isso para o meu, para me provocar.
Mas eu não sei, irmão, se vocês já viram um negócio chamado live de NPC. Já viram isso, não? Se você não viu, pesquise. Comer o juízo do jovem. Pelo que eu entendi, irmãos, da live de NPC, o idiota monta a live lá, talvez fantasiado de alguma coisa, e um bocado de idiota vai mandando, eu acho que é desenho de emoji, e a pessoa vai. Primeiro que ela não fica parada, fica fazendo assim com as mãos. Não sei se vocês já viram isso. Não fica parado, fica fazendo assim. Aí o pessoal vai interagindo nas lives, aí vamos supor, manda um desenho de um milho. Aí o cara vê, milho, aí faz, nhô, 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 nhô. Alguém já viu isso? É só eu que estou vendo que vi esse negócio. Alguém já viu esse negócio? Aí manda café, aí faz, café, aí faz assim. Aí teve uma que eu vi que o cara botou café e botou 750 vezes. Aí o cara ficou, café, café, café. E eu olhei aquilo ali e eu disse, rapaz, é esse povo que critica a minha fé pelo fato de eu crer num Deus vivo? Irmão, não existe coisa mais idiota do que isso, não. Eu acho que essa é a evidência mais clara da degradação. Não tem como não, é muito idiota. É muito idiota, é muito idiota, é muito idiota. É sério o que eu estou dizendo, é muito sério. E tem gente que paga. Isso cria um ciclo. Eu não sei quem é mais idiota, se é o que faz ou é o cara que assiste. Que alimenta, porque isso deve ser alguma droga. Isso deve ter algum efeito, alguma coisa. Não é possível, não é possível. Aí aparece uma pessoa que tem elogiar. Fulano é o brabo, fulano é o brabo. Pelo amor de Deus. Me poupe. Então, irmãos, nós temos um testemunho. Paulo apresentou seu testemunho individual. Nós temos aqui testemunho de vida. Se eu fosse dar esse microfone a muitos irmãos aqui, eu tenho certeza que muitos haveriam de se levantar e mostrar que teve um passado obscuro, terrível, até o momento em que teve o um encontro com Jesus. Esse Jesus que Paulo vai dizer no livro de Colossenses, que retira das trevas, que coloca no reino da luz e que dá uma nova vida e que dá novos propósitos. Testemunho individual, testemunho de atitude, piedade, perseverança, fé, adoração, testemunho por quanto igreja. E aqui, irmãos, nós precisamos orar muito por aqueles que se dizem cristãos, para que a gente não destrua com as nossas atitudes aquilo que construímos ou que dizemos em cima dos púlpitos. O Hospital Padre Zé está aí. Os celulares que foram dados para aquela instituição, roubaram, venderam. Isso não desqualifica o trabalho do Hospital Padre Zé, não, viu, irmãos? Tem gente séria trabalhando ali naquele lugar e eu acredito. O erro está nas pessoas que conduziram isso e naqueles que fugiram e que, infelizmente, vão apenas receber um passar de mãos em suas cabeças. O erro está aí, mas o testemunho terrível ficou aí, manchando o nome do Evangelho. E outra coisa, não é só coisa de crente, não, de católico, não, é de crente também. Essa semana, um camarada que diziam que era pastor, chamado Péricles Cardoso de Melo, acusado de estelionato contra os fiéis de sua igreja, uma denominação que eu não vou aqui dizer, teve o pedido de prisão requerido pelo Ministério Público, e a coisinha está andando na ordem de 3 milhões. Fugiu, escafedeu, sumiu, ninguém sabe onde está.
Sabe o que é que acontece com a verdade do Evangelho diante da sociedade? Ela perde a sua credibilidade, porque as pessoas que deveriam dar testemunho não estão dando. É por isso que eu digo, irmãos, nós precisamos dar testemunho. Nós precisamos reduzir a quantidade de informações religiosas. Nós precisamos ter mensagens que nos puxem para a prática e para a sabedoria do dia a dia. Nós precisamos mostrar a força da nossa comunidade quanto unida. O testemunho verdadeiro do Evangelho está no amor entre os irmãos. Está difícil pregar o Evangelho no mundo pós-moderno? Irmãos, tem tantas oportunidades. Porque o mundo pode ter na sua cabeça o que for. Ele só vai ser realizado. E ele só vai sentir o que é alegria verdadeira se ele abrir o seu coração e se Jesus for o Senhor dele. E eu gostaria, irmãos, de orar neste sentido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou encerrar 9h. Eu gostaria que os irmãos orassem, para que o Senhor nos dê força para a gente manter o nosso testemunho. 100 anos, irmãos, é verdade. Mas reputação é uma coisa que só precisa 5 minutos para destruir. Reputação é algo que uma fake news soltada por um bocado de seguidores idiotas destrói em fração de segundos. Nós precisamos lutar para manter um testemunho de integridade diante dessa sociedade. Uma sociedade apodrecida que vai olhar para nós e vai perguntar: qual é a razão da esperança que está no teu coração? Por que é que você ainda mantém esse sorriso no rosto? Por que é que você ainda mantém esse brilho nos olhos? Por que é que você ainda se acorda com motivação para fazer o que faz? Por que é que você é tão diferente? Se você tem o Espírito do Senhor em você, meu irmão, esteja preparado para responder essas perguntas com mansidão e temperança, como diz o apóstolo Pedro. Irmãos, eu gostaria que nós orássemos por aqueles que são novos convertidos, sobretudo os mais jovens, que têm sofrido pressão forte nas universidades para negar o testemunho daquilo que eles são. Irmãos, eu gostaria que nós orássemos pela ação de Deus em nossa vida. Tem muita gente que vive das experiências do passado e não tem tido mais experiências profundas com Deus. E nós precisamos nos humilhar diante da presença do Senhor. Se o Espírito Santo do Senhor estiver em nossas vidas, nós vamos ter tudo. Mesmo que a gente não esteja preparado para responder, esse Espírito haverá de nos capacitar. Nós precisamos estar cheios do Espírito de Deus para dar testemunho. É por isso que o testemunho traz impacto. Eu gostaria de desafiar a comunicação e a mídia dessa igreja. Foi um grande avanço, meus irmãos, o que vocês fizeram no podcast. Dá um trabalho terrível, irmãos, para fazer um podcast. É terrível, é tanto fio, é tanto programa, é tanta coisa. Eu faço umas livezinhas simples, o meu é podcast. É coisa de pobre, simples. Eu faço, irmão, dá um trabalho tão grande para eu fazer um podcast. O pessoal daqui faz um podcast mesmo no nível, grava, traz pessoas. Segunda-feira agora a gente teve sobre saúde emocional, um show de bola fantástico. Eu gostaria de desafiar a mídia a fazer uma coisa bem simplesinha. Sabe o que é? Fazer uma seleção
de testemunhos entre os irmãos. Não tem esse negócio assim de esperar que o irmão venha, não. Vocês vão escolher irmãos daqui que têm testemunho forte com o Senhor, fazer um videozinho pequenininho do testemunho de vida e colocar lá no YouTube da igreja, porque o povo não tem cabeça para uma mensagem do pastor Cassé que dura 1 hora, não. O povo de agora, o raciocínio só dá para 5, 6 minutos. Então, faça um vídeo de 5, 6 minutos, com testemunhos de irmãos nossos aqui, que tem testemunho de vida, e vamos impactar as redes sociais com coisa que preste, com coisas boas, como podcast, como as mensagens, aquilo que está sendo transmitido aqui. Façam isso, é um desafio que eu lanço à comunicação da igreja. Divulgar os testemunhos para mostrar a esse mundo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo o Senhor, que transforma vidas, que reescreve histórias, que ressignifica vidas. Se tiver dificuldade, irmão, dê um pulinho. Logo aí na esquina tem a Missão Abraço. Pega uns irmãos desses. Faça com eles uma entrevista, como era antes, o que é agora e o que é a nova vida com Cristo. Divulgue isso para o mundo, porque o mundo não está raciocinando mais, não. Ele apenas observa para saber se funciona ou não. E a gente sabe que Jesus funciona. Olha eu aqui, olha você aí, nós somos um milagre de Deus. Então, irmãos, vamos testemunhar, vamos mostrar para esse mundo que Jesus tem feito diferença. Vamos orar? Fique de pé. Pai eterno e santo, muito obrigado, meu Senhor. Porque homens cheios do Espírito Santo têm dado o seu testemunho e têm feito revoluções em muitos lugares. E eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor restaure espiritualmente a muitos de nós aqui nesse lugar. Eu quero pedir, Pai, no nome de Jesus, que nós consigamos nos lembrar do momento em que o Senhor falou conosco de uma forma mais profunda. Pai, nos ajuda a trazer a alegria para o nosso coração daquele encontro que nós tivemos com o Senhor. E quando nós percebemos que sem o Senhor nós não somos absolutamente nada, nós fizemos a nossa aliança contigo, Pai, e o teu Santo Espírito encheu a nossa alma, nos faz lembrar, Senhor, desses momentos. Senhor, nós queremos ser cheios do teu Santo Espírito. Nós queremos ser cheios do teu Santo Espírito. Nós queremos ser cheios do teu Santo Espírito, Pai. Senhor, nós queremos ser cheios do fruto do Espírito em nossa vida. E que essas mazelas que ainda perpetuam, querem continuar em nossa alma, que caiam por terra no nome de Jesus. Pai eterno e santo, eu quero clamar por cada filho teu aqui neste lugar. Quero te pedir por uma bênção de paz e de proteção. Senhor, dá uma noite de sono tranquila. Aqueles que têm tido insônia, Senhor, em nome de Jesus, que essa insônia caia por terra e que hoje tenha uma noite de sono tranquila, restauradora. Pai, amanhã, quando as tuas misericórdias se renovarem sobre nós, que nós podemos estar renovados também. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. E a igreja do Senhor diz, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós hoje e sempre. A igreja diz, amém.